A comissão da Câmara que analisa o pacote de medidas anticorrupção fez hoje uma audiência pública. As sugestões do Ministério Público foram transformadas em projeto de lei e devem ser votadas em novembro. A audiência pública desta quinta-feira contou com juristas, promotores e advogados. Todos apoiaram mais rigor às medidas previstas no pacote anticorrupção do Ministério Público Federal. Entre elas, o aumento de penas para a corrupção, o fim da prescrição para crimes de lavagem de dinheiro, superfaturamento e desvios e o confisco ampliado quando o condenado perde todos os bens obtidos em fraudes. José Álvaro Moisés, cientista político e comentarista aqui do Jornal da Cultura, também participou do debate. A corrupção mata, ela tem um efeito letal. Ela retira recursos dos hospitais, ela retira recursos da segurança pública, ela retira recursos da educação, ela afeta os mais pobres, ela afeta quem mais precisa do Estado brasileiro. O relator do projeto, o deputado Onyx Lorenzoni, do Democratas, espera colocar a matéria para votação em plenário no fim do mês que vem. Olha, uma das medidas do pacote anticorrupção é o chamado teste de integridade, que simula situações para avaliar a conduta moral dos servidores. Mas há dúvida se a medida não fere a ética. Há 6 meses, essa empresa do mercado financeiro decidiu aplicar um teste de idoneidade para todos os 170 funcionários. Quer deixar claro que não irá tolerar fraudes. Essa aplicação justamente é para a gente tanto ter a contenção disso e, se for evidenciado, a gente vai praticar com o desenvolvimento. Os funcionários respondem a um questionário individual sobre corrupção, apropriação indevida de bens e fraudes em dados e balanços contábeis. Isso daí traz uma transparência, né, para a empresa e para o processo em geral, né? Isso incorporado no dia a dia da empresa só vai trazer benefícios. Quem for reprovado não é demitido, recebe um treinamento para se adequar aos valores da empresa. Mas como identificar um funcionário desonesto se ele pode também mentir no teste? A empresa que aplica diz que é possível analisar as respostas e chegar a uma conclusão com 67% de chances de acerto. Cruzamento de informações. Então, a pessoa respondendo em questões de múltipla escolha, dissertativo, que aí são perguntas mais abertas, e relato em vídeo. No relato em vídeo você analisa não somente o que ela está falando, mas como ela está falando. Se tem coerência no contexto que ela está apresentando, no discurso dela. O Ministério Público Federal está propondo que o teste de idoneidade seja aplicado também aos funcionários públicos. Seria uma das 10 medidas necessárias para combater a corrupção no país. Só que ela está no meio de uma polêmica, porque a aplicação do teste não seria um simples questionário. Seriam forjados flagrantes para determinar se o funcionário público é ou não honesto. Pela proposta, os testes seriam feitos por órgãos de fiscalização e incluiriam provocações ao servidor. A ação seria gravada com câmeras escondidas, mas dependeriam da autorização prévia do Ministério Público. O MP diz que o pressuposto não é a desconfiança, mas sim a percepção de que todo agente público tem o dever de transparência. Esse professor de ética diz que a medida não resolve a corrupção e traz instabilidade ao setor público. É extremamente perigoso dar margem a medidas ou legitimar medidas autoritárias que podem servir para perseguir e condenar pessoas não necessariamente desonestas. Vamos lá, vamos diluir essa reportagem. Primeiro eu quero abordar com você essa questão aí de colocar câmeras, né, esse teste aí de integridade, sei lá como é que é o nome, mas é isso, integridade, você colocar uma câmera, registrar o ilícito, ou a pessoa que pode cometer o ilícito, você na verdade está motivando, você está sendo o agente provocador daquele ilícito. Isso é permitido, Delmar? Perfeito, você está sendo agente provocador. Lembra um pouco aquele teste da fidelidade que alguns programas de quinta categoria tem na televisão, né, de tentação, se trai ou não trai, né, o teste de fidelidade, eu acho um horror. Mas, de qualquer forma, eu gostaria de contextualizar, porque esse teste de integridade, tanto na esfera privada quanto na esfera pública, ele está difundido no mundo. Nós estamos vivendo uma globalização de práticas, de regramentos, desde a delação premiada, interceptação telefônica, tudo que nós estamos assistindo na Lava Jato é fruto de uma internação de um padrão de leis que sobrepõe o pragmatismo à ética.
Então, é uma lei extremamente pragmática. E essa questão desse teste de integridade, ele está, imaginem os telespectadores, que já está na Austrália desde 1996, está na Holanda, está na Bósnia, está nos Estados Unidos, largamente aplicada desde 1994 em Nova York, está na Inglaterra, na Hungria, na Índia, na Romênia. Ou seja, são vários países no mundo que adotam teste de integridade, esse com agente provocador, provocando, sobretudo na questão de policiais, como uma das medidas de combate à corrupção. E aí, os números indicam o seguinte, quando é a esmo, por exemplo, sorteio, 1% dos submetidos a esse teste falham, ou seja, concordam com uma corrupção em potencial. E quando o teste é dirigido, quando já há uma pré-investigação, que é o que o deputado Onyx Lorenzoni agora está mudando o projeto, está querendo botar com ordem judicial, mediante já uma pré-investigação. Quando é dirigido, quando já há suspeita, tem pego 20% das pessoas submetidas a este exame. E aí, há o questionamento ético que, num Estado democrático de direito, poderia uma pessoa provocar a outra para algo antiético, para algo ilícito? Então, de fato, há uma questão ética posta, moral, sobretudo, muito questionável. Mas está vigorando o pragmatismo. As Nações Unidas já estão com manual dessa medida como uma das a serem adotadas no combate à corrupção em locais em que ela seja sistêmica e esteja muito difundida. Portanto, é uma iniciativa, o direito, telespectadores, Ricardo, William, nada se cria, tudo se transforma, a gente diz. Isto aqui não é ideia do legislador brasileiro, não é do Onyx Lorenzoni, essa ideia vem de fora, nós estamos importando. Agora, para encerrar, que eu já falei demais, dessas 10 medidas, desta lei anticorrupção, uma das coisas que me preocupa muito é proibir o habeas corpus de ofício. O que é o habeas corpus de ofício? Um juiz se depara com uma ilegalidade gritante. Mas essa ilegalidade não foi levantada pelo advogado no habeas corpus, mas ele vê aquele absurdo e ele imediatamente manda cessar essa ilegalidade do juiz inferior da autoridade lá embaixo. Neste projeto estão querendo proibir o habeas corpus de ofício. Portanto, se um desembargador, um ministro, vê uma barbaridade acontecendo, segundo o projeto de lei que está sendo proposto, esse juiz não poderia fazer nada e deixar a ilegalidade rolar solta. Depositadas, nós precisamos de um amadurecimento nesse debate, porque senão nós não vamos criar o efeito reverso na nossa democracia. É importante termos medidas, mas nós precisamos sopesar elas. Você acha que o teste de integridade é inócuo? É isso, Sérgio? Eu acho esse tipo de ação de caráter muito moral inócuo, né? Não inócuo, pode ter um efeito marginal. O que eu acho que funciona e é largamente, sim, aplicado são treinamentos. Tá certo? Inclusive treinamento com relação à compliance. Recentemente eu participei de um que é interessantíssimo, porque o cara não está pressupondo que você é desonesto, mas ele está pressupondo que você pode ter pouca informação sobre as fronteiras, as regras. Você pode dar carona por um agente público, isso é corrupção? Né? Então, o cara te coloca em várias situações e você tem que fazer um juízo sobre o limite. Então, assim, isso eu acho muito interessante. De fato, as empresas têm adotado. A questão do teste em si, eu acho inócuo no sentido de que o que faz, no meu modo de ver, o cara entrar num processo de corrupção para valer, não, corrupção pequena é aí uma questão de caráter, desvio de caráter, etc. Mas esquema de corrupção, como a gente está vendo, primeiro, ele só ocorre com redes. Não é um sujeito só, tá certo? Aqui em São Paulo, a corrupção na prefeitura, na secretaria que autorizava obras imobiliárias, etc. Você não rouba, nesse esquema que nós estamos falando, um com um. É o grupo, né? É um grupo. Ali é uma rede de cara. E como que uma rede consegue se estabelecer entre o setor privado e público? Quando você tem um problema institucional, uma falha institucional. Então, grave na Constituição, na existência, no meu modo de ver, da corrupção grande, não dessas pequenas, aí sim você tem que fazer outras medidas, mas na grande corrupção é uma questão de institucional, é uma questão de você estar aparelhado. O sujeito que se acha que tem espaço para ele roubar milhões sem ser pego, é óbvio que ele não está fazendo sozinho, ele está fazendo... Então, assim, se a gente não tem no aparelho público um centro de inteligência, está começando a ter, né? O que a gente está vendo nessas operações é um pouco isso. Mas, fundamentalmente, essa eu acho que os americanos ensinam bem. Ao invés de ter um tribunal de auditoria, eu sou muito crítico com a forma que o TCU está avançando. Porque a questão da auditoria, ele é um pouco antigo. Porque é mais interessante você ter um centro de inteligência, de investigação.
E aí o cara, é uma outra lógica, você aumenta a chance do cara ser pego e não necessariamente faz esse trabalho burocrático de rever 100% das contas que são feitas. E você não pega nada, porque é tão diluído. Enfim, eu acho que esse é o pensamento, no meu modo de ver, a gente teria que inverter um pouco isso. E o teste para o funcionário, William, só para concluir que agora eu que estou falando demais aqui. O teste para o funcionário que a gente precisa... O tema é bom. Cara, mas é o teste da eficiência. Qual que é o grande problema do funcionário público? O cara é ineficiente. Ele não é que ele é ladrão, não acho que o cara é ladrão, mas o cara é ineficiente. O problema é quando a ineficiência anda junto com a corrupção. Mas eu acho que é mais grave a ineficiência, tá certo? Então, às vezes a gente está pensando em como treinar esses caras e fazer de uma maneira que a máquina fica mais eficiente, você fica criando um mecanismo para tentar punir o Neo. Então, está invertido essa agenda. É importante pontuar, só para ser bem objetivo, que quando há um agente provocador, não existe crime. Na nossa teoria do direito é o seguinte, é o dolo, a intenção. Se o flagrante, entre aspas, é provocado, não há ilícito penal. Portanto, este teste mediante provocação não teria nenhum efeito criminal. Tem que se pontuar isso. E segundo, precisaria ter, nesses países, eles têm auditorias para saber o nível de tentação que foi feito, se realmente foi dado ao cidadão uma opção de sim ou não. Muitas vezes ele é feito de uma tal forma que o sujeito se sente até constrangido e não teve liberdade de dizer não. Portanto, precisa ter muito cuidado com o modus operandi disso, e há estudos também apontando essa questão, e também de se transformar em um estado policialesco dentro da administração pública e das empresas. Portanto, o tema é polêmico, é palpitante, poderíamos falar aqui horas, né, William? O João Campos aqui está dizendo, e quem vai fiscalizar os fiscais? Esse é o outro problema. Eliane Benedetti, ridículo esses questionários, as pessoas são tão convictas que acreditam nas suas mentiras. Em instantes, com a trégua nos bombardeios, civis tentam fugir de Alepo, na Síria. E ainda o Ministério Público denuncia mais de 20 envolvidos na tragédia de Mariana.